Prezados irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs que à distância rezam conosco através das redes sociais, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Com toda a igreja, celebramos hoje o primeiro domingo deste segundo mês do ano e o quinto domingo do tempo comum. Dando continuidade à leitura do Evangelho segundo Lucas, o texto evangélico proposto para a liturgia deste quinto domingo é Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. E apresenta dois passos importantes e decisivos da ainda recente missão de Jesus: a abertura a ambientes e pessoas pouco apegadas às tradições e à lei, e o chamado dos primeiros discípulos. Após uma tentativa fracassada de anúncio da Boa Nova em sua terra natal, Nazaré, terminada em tentativa de homicídio, como refletimos no domingo passado, Jesus retornou a Cafarnaum, onde, aliás, já tinha realizado sinais e milagres antes mesmo da sua pregação em Nazaré, sinal de que lá havia encontrado receptividade para sua missão. O texto diz: Jesus estava nas margens do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. As margens do lago, pelo contrário, é um lugar de trânsito livre, por onde passam pessoas de diversas origens, vivendo nas mais variadas situações. É em lugares assim que a palavra de Deus deve ecoar, como ensinou Jesus. E Lucas recordou para a sua comunidade e seus leitores de todos os tempos. Fora dos limites dos espaços oficiais, a pregação existe dinamismo, criatividade e atenção às situações concretas. Ver a realidade ao redor é decisivo para que anuncie a palavra de Deus. Por isso, recorda o evangelista que Jesus viu duas barcas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois se sentou e da barca ensinava as multidões. Jesus une sua situação de pregador itinerante, desprovido de meios, à situação dos pescadores desiludidos. Enquanto os pescadores lavam suas redes, depois de uma pesca fracassada, Jesus cria um púlpito alternativo, ensinando a partir de uma barca, porque a multidão que eu escutava crescia cada vez mais. A barca afastada da margem é a primeira imagem da comunidade cristã empregada por Lucas, depois da figura de Maria, no chamado Evangelho da Infância. Ao contrário da sinagoga, um edifício pronto e estruturado, a barca não oferece nenhuma segurança e conforto. É sinal de vulnerabilidade e perigos, apontando como deverá ser a igreja futura, em saída. O conteúdo do ensinamento de Jesus não é descrito por Lucas aqui, mas é certo que era a palavra de Deus em Jesus. É Deus mesmo quem fala. Foi isso o que as multidões perceberam. Simão, o dono da barca usada por Jesus, já era conhecido seu, embora ainda não fosse um seguidor propriamente. Jesus já frequentava sua casa, onde havia curado sua sogra. A pregação de Jesus
não comportava apenas discursos, mas também preocupações com as necessidades concretas de todas as pessoas. Percebeu, portanto, que os pescadores não tinham feito uma boa pesca ou uma boa pescaria. E ao terminar a pregação, interviu também sobre eles, começando por Simão, seu conhecido: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Avançar para águas mais profundas aqui significa sair da sua superficialidade, tomar decisões e correr riscos. Como pescador experiente, Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Embora não fosse oficialmente um discípulo, Simão demonstra consideração e respeito por Jesus. Mestre, ou seja, o reconhece como alguém que tem autoridade e por isso confia sua palavra, ou na sua palavra. Assim, o evangelista ensina que confiar na palavra de Jesus implica a tomada de decisões e iniciativas. Essa não é uma palavra para ser apenas escutada e contemplada, mas deve direcionar as nossas atitudes. Orientada pela palavra de Jesus, a comunidade deve agir, inclusive se arriscando se for preciso. Tudo que se faz na vida pessoal e comunitária deve estar em plena sintonia com a palavra de Deus. Sem essa, todo esforço é fatigar em vão. A vida de comunidade ganha sentido e os frutos aparecem quando essa se arrisca em atenção à palavra de Jesus, que é a mesma palavra de Deus. Por isso, quando os pescadores lançaram as redes, orientados por Jesus, apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. No ideal de vida proposto para a comunidade inaugurada por Jesus, tanto a abundância quanto as dificuldades são compartilhadas. Por isso, fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. O resultado da pesca serve como parábola para ilustrar a diferença entre uma comunidade que fadiga em vão, repetindo sempre as mesmas coisas, parada no tempo e no espaço, e uma comunidade dinâmica, que não tem medo de se arriscar em atenção à palavra de Deus. Prezados irmãos e irmãs, é importante perceber a evolução na fé de Pedro. No início, tratou Jesus como mestre, um homem respeitável. Agora, o proclama como Senhor, o reconhece como Deus. A fé implica um processo de vivência e confiança para amadurecer constantemente. Que Jesus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.